Olá, meus queridos alunos, um grande abraço, espero que estejam bem. Vamos lá dar início às nossas atividades de hoje. Muito bem, na nossa última aula eu postei para vocês um texto, para leitura e interpretação, para que vocês se interassem aí da nossa aula de hoje, da nossa videoaula, para que nós possamos construir agora um pensamento, crítico, um pensamento de conhecimento a respeito da filosofia estética, quando nós falamos de estética, grande parte aí vai identificar como beleza, né? Mas na estética é a tradução da palavra grega aesthesis, que significa conhecimento sensorial, certo? Experiência, sensibilidade. Foi empregada para definir-se as artes pela primeira vez pelo alemão Baugander, por volta de 1750, certo? Muito bem. A filosofia tem uma relação com a estética e com as artes muito profunda, porque a forma de se expressar dos artistas muitas vezes transmitem a ideia do seu tempo, a crítica do seu tempo, a posicionamento político no seu tempo. Professor, por que o senhor está dizendo no seu tempo? Sim, porque os problemas políticos, sociais, os problemas organizacionais não existem só no nosso tempo. No tempo dos grandes artistas, por exemplo, as figuras aí da arte grega, existiam problemas na Grécia, grandes problemas. Problemas estruturais, problemas de organização política e outros, como existe hoje. Então, muitas vezes os filósofos não podendo falar, os artistas daquele tempo não podendo falar, existia uma certa restrição ao ato da fala pública, Então, assim, era como se fosse uma ditadura cultural, digamos assim. Acho que nós podemos usar essa expressão, uma forma de limitação, do que você pode falar. E aí, do lado dos artistas e da obra, buscava-se essa realização da beleza e, ao mesmo tempo, buscava a reação sobre a forma do juízo. É explicar o que é o gosto. O gosto é de quem? Quem constrói o gosto? Cada um tem um gosto, como que é isso? Quem tem a verdade da palavra, quem está com a razão ao dizer que uma coisa é boa, outra é ruim, que é belo, outra é feio, esses conceitos é que estavam presentes ali. Então nós temos aí que a arte é o produto da sensibilidade, da imaginação, da inspiração, do artista. O que sua finalidade é a contemplação. O que a contemplação pode nos trazer? Por parte do artista é a busca do belo, o não do inútil, nem do agradável, prazeroso. E do lado público é a avaliação ou julgamento do valor da beleza. Então nós vamos entender que a arte se relaciona com a filosofia no sentido de que a filosofia procura explicar a relação desses sentimentos, dessas visões, por exemplo, de contemplação. Do que é belo, o que não é belo. De estabelecer padrões, limites, juízo de valor, de gosto. E hoje, numa sociedade mais contemporânea, mais moderna, digamos assim, nós podemos dizer que não há juízos, porque cada um tem um. Mas existe um padrão de beleza, existe um... Sim, claro que existe, cada sociedade tem o seu, cada cultura é diferente, Então, desde o início do século passado, abandona-se a ideia do juízo de gosto, certo? Como critério de apreciação e avaliação das obras de arte. Isso foi abandonado. As obras de arte deixaram de ser pensadas exclusivamente do ponto de vista de produção de beleza, para serem vistas sobre outras perspectivas, tais como expressão de emoção, de desejos, interpretação crítica da realidade social, atividade criada de procedimentos inéditos para a invenção de objetos artísticos. Ou seja, a arte que até então, no período grego, era uma arte que se limitava a conceitos de beleza, do belo, do gostoso, daquilo que era agradável, passou-se também a ser uma expressão de crítica de realidade social,
passou a ser utilizada também como criadora de procedimentos inéditos, ou seja, de inovação, né? Essas artes modernas aí, todas, o impressionismo dessas artes, né? Que deixaram de ser aquela coisa previsível para se tornar uma arte, digamos assim, exótica aos nossos olhos, né? E também a valorização da natureza dentro da arte, né? Professor, mas e a filosofia entra então? Sim. Por que a filosofia? Porque a filosofia é uma ciência que procura entender as relações humanas, que procura conhecer o que se passa com o ser humano, desde o seu íntimo até aquilo que é pensado por ele. Tentar entender. E segundo a filosofia, tudo que alguém faz tem um fundo, né? Tem um fundo emocional, tem um fundo racional, tem um fundo psicológico que está aí presente. É uma expressão, não é simplesmente algo que vem do nada, não, é uma expressão. Então a arte para a filosofia é uma expressão, é uma forma de se expressar do artista para a sociedade, certo? E muitas vezes, como eu acabei de dizer para vocês, isso traz uma crítica, isso traz um valor de alguma relação, né? Isso traz inovações, formas de se ver o mundo diferentes, né? Então, assim, um período importantíssimo que nós tivemos, a Renascença, a concepção platônica era retomada. Né? No período renascentista, a ideia de Platão de belo, de sentido, de afirmação da arte, era reativada aí, né? Digamos assim. Porém, depois foi novamente abandonada, né? E a valorização das artes como expressão de conhecimento encontra o seu apogeu durante o quê? O romantismo, né? Um período romântico, quando a arte é concebida como o órgão geral da filosofia, sob três aspectos diferentes. Para alguns, a arte é a única via de acesso ao universal e ao absoluto. Para outros, como Hegel, as artes são a primeira etapa da vida consciente do espírito, né? Preparando a religião e a filosofia e outros. Ou seja, a arte tem influenciado sim na forma do homem como agir e pensar, e também na religião, principalmente, né? Religião e em outras áreas. Então,